No deserto das incompreensões, o amor de Deus a nos chamar, a nos levantar das lutas humanas e enxugar lágrimas de um mundo afã. Em Damasco, num portal de luz, o inovidável tecelão vai se encantar com a visão celeste e se curvar ante o seu mestre, se ofuscar com a luz amiga e entender a razão da vida, enfim. Palavra em harmonia, canções maestramente entoadas por anjos esferas sublimadas, ao clarão que ofusca o brilho do sol, compadecido, inspirado e amável. Percorre os caminhos, acalma o gemido dos aflitos, de todos os irmãos pequeninos, dos sedentos de Deus de amor, pois tu és o meu vaso escolhido. Necessário se faz amar, renovar-se no entendimento. Necessário é trabalhar, ser fiel no pouco e no muito. Necessário é esperar, a esperança é companheira. Necessário é perdoar, o amor mais puro se doa. Sejam todos bem-vindos aqui mais uma vez na nossa sala, uma sala de tratamento, uma sala de aprendizado, né? Para quem não me conhece, meu nome é Rose, e hoje estou aqui no comando do trabalho, com a graça de Deus, que a gente recebe essa oportunidade de estarmos aqui, né? Muito importante. Gostamos também de informar a todos, caso queiram conhecer os trabalhos da nossa casa, é só acessar o site www.cegal.org.br. Lá nós temos todos os nossos trabalhos, tratamento infantil, dia, horário, tratamento de adulto, evangelização, mocidade, Instituto do Esclarecimento. Temos todos os nossos trabalhos e tem também os trabalhos, as nossas obras, né? E a garrafinha de água, tão importante também, lembrando que a água fluidificada é a continuação do tratamento, né? Eu sempre recomendo que a garrafinha individual, cada um da sua família tem que ter a sua garrafinha, porque cada um tem uma dificuldade. Vamos passar aqui a nossa escala de trabalho. Hoje a nossa harmonização, nosso companheiro Álvaro, que está fazendo aqui conosco, trazendo esse clima de harmonia, e assim facilita para nós estarmos em sintonia com a espiritualidade maior, né? A abertura, a condução dos trabalhos sou eu, a Rose. A leitura do Evangelho, a festa de núpcias, capítulo 18, item 1, a Dircineia que vai ler para nós, nossa colega. A prece inicial, a Joana, que fará hoje. O palestrante é nosso amigo Anderson Lemos, que já se encontra aqui conosco. E o passe virtual, fluidificação das águas e encerramento, o nosso colega Haldin. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, muitos são chamados e poucos os escolhidos. Parábola da festa de núpcias. Item primeiro. Jesus, falando ainda através de parábola, disse-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que, desejando realizar as núpcias de seu filho, enviou seus servos para chamar às núpcias aqueles que
que tinham sido convidados, mas eles se recusaram a ir. Ele então enviou outros servos com ordem de dizer aos convidados da sua parte: eu preparei meu banquete, fiz matar meus bois e tudo o que tinha feito engordar. Tudo está pronto. Vinde às núpcias. Mas eles, não se comovendo com isso, foram-se um para seu campo, outro para seu negócio. Outros agarraram os servos enviados, os maltrataram e os mataram. Ao ficar sabendo, o rei ficou com muita raiva e, mandando as suas tropas, destruiu aqueles homicidas e incendiou-lhes a cidade. Disse-lhe então aos seus servos: a festa de núpcias está pronta, mas aqueles que tinham sido convidados não eram dignos. E depois as encruzilhadas e chamai às núpcias todos os que encontrarem. Seus servos então se foram pelas ruas, reuniram todos os que encontraram, bons e maus, e o salão de núpcias ficou repleto de pessoas que se assentaram à mesa. O rei entrou em seguida, ao ver os que estavam à mesa e percebendo nela um homem que não portava veste nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entraste aqui sem ter a veste nupcial? Esse homem permaneceu calado. Então o rei disse aos seus: atai suas mãos e pés, e atirai-o nas trevas exteriores. Lá haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são os chamados e poucos os escolhidos. São Mateus capítulo 22, versículo 1 a 14. Que assim seja. Convido nesse instante todos os irmãos a fechar os olhos por um instante, mentalizar a figura meiga do nosso mestre, assentado numa pedra à beira da praia, pregando o evangelho no qual foi lido a todas as pessoas que estão ali prontas para ouvi-lo. E assim, todos nós vamos nos juntando a essas pessoas junto com o mestre, ouvindo a palavra, ouvindo a sua pregação e rogando no nosso íntimo que essas palavras possam nos ensinar, nos dar tolerância, que essas palavras do mestre possam cair sobre nós, nos dando o entendimento necessário para o que necessitamos no dia a dia. E assim, ouvindo o mestre, ele termina essa palavra, abre seus braços sobre a multidão que ali se encontra e abençoa todos aqueles que lá estão. Abençoa a parentela de cada um que ali está. E agradece por estarmos ali mais uma vez. E nós, com os corações cheios de amor, cheios de gratidão, é que agradecemos a Ti, Senhor, por estar sempre conosco, nos intuindo, nos amparando, nos dando o livramento no cotidiano, das nossas mazelas. Mestre, muito obrigada por existir em nossas vidas, por estar conosco. E em gratidão, Senhor, nós damos o início desta reunião pública de hoje com a prece que Tu deixastes para todos nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, e livrai-nos, Senhor, da prática do mal, pois que são teus o poder, o reino e a glória. Mestre amado Jesus, muito obrigada pelo teu amparo e auxílio, que o Senhor possa estar auxiliando o nosso palestrante da noite de hoje, que ele possa ser intuído por Ti, Pai amado, e que as suas palavras possam chegar não só aos nossos ouvidos, mas em nossos corações, e que nós podemos fazer
força de aplicá-las conforme tem que ser. Gratidão, Senhor, que assim seja. É uma grande alegria que a gente retorna mais uma vez a essa casa, para a gente poder participar, né, dessa família que já faz parte da nossa família espiritual, né, para refletirmos um pouco mais sobre as parábolas de Jesus, mais uma delas, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Anderson, tenho a oportunidade de levar o Cristo, e nessas pequeninas coisas, a gente planta uma sementinha, igual essa sementinha das parábolas que às vezes tem que germinar dentro da gente para a gente tentar colocar em prática no dia a dia. Porque, como a nossa irmã disse no Evangelho, muitos chamados e poucos são os escolhidos, né? E será que somos os escolhidos realmente? E será que estamos ouvindo o chamado, né? E o que Jesus queria nos dizer sobre o chamado reino de Deus? Que reino é este prometido pelo Cristo? Precisamos refletir sobre a principal proposta de Jesus nessas parábolas. O que Jesus veio nos ensinar estando aqui conosco? Qual que é a sua meta? A gente vai tentar, da melhor maneira possível, bater um papo sobre isso. Se ele é a fonte de tudo, se ele é o amor maior, se ele é a sabedoria plena e perfeita, se ele é a fonte da vida, se ele é a fonte da felicidade, a criatura que se une a essa fonte usufrui de tudo isso. Portanto, unir-se a Deus ou estabelecer em nossa vida o reino de Deus é desenvolver ao máximo nossas plenitudes. E tomar a posse dessa nossa herança, de filhos do Criador. E que herança é essa? Senão o universo inteiro, de tudo que há de melhor na criação. Tudo isso é nosso por direito, enquanto filhos que somos. Mas o que acontece que não nos é dado gratuitamente. São nos dados os recursos, o tempo, as oportunidades, para que nós possamos conquistar e desenvolver esses potenciais. Porque se nos fosse dado gratuitamente, sem qualquer esforço de nossa parte, não teríamos mérito algum e não teríamos o sabor da conquista. Nos trabalhos assistenciais, a gente percebe nas atividades que, dependendo daquilo que você doa, parece que as pessoas não valorizam. E quando você estabelece, talvez, uma camisa que era para doação, você coloca simbolicamente 50 centavos, R$1, até para ajudar as despesas que é realizado no posto de assistência, parece que a pessoa ela usufrui melhor daquilo que ela está comprando. Porque, às vezes, quando infelizmente, nós temos o hábito, quando a gente vem tudo de graça para nós, a gente desperdiça, a gente não valoriza. Mas aquilo que a gente vai atrás, que a gente luta, que a gente tenta, através do nosso suor, a gente conquistar aquilo, parece que aquilo traz um benefício para nós de gratidão, a gente fica satisfeito, feliz por aquilo que a gente está conquistando. Da mesma maneira, tudo isso que Deus nos oferece. Ele dá tudo de graça. Mas ele pede que a gente tenha um esforço diário para conquistar aquilo, gradativamente. Isso é a evolução espiritual que todos nós estamos inseridos, né? E porque aquilo que nos traz o sabor da conquista, porque aquilo que nos traz a plena realização é o esforço, a luta, o desempenho, é o empenho que tivemos para conquistá-la. Por isso temos que ficar bastante atentos a esses personagens que aparecem no dia a dia, que diz que nos darão tudo de graça, sem nenhum esforço da nossa parte. No final, a gente sabe o que nos acontece, né? Chegamos à miséria pessoal e social. E temos visto vários exemplos pelo mundo sobre isso. Daquilo que vem fácil, acaba indo fácil também. E esse reino de Deus pode ser comparado a uma semente, como na parábola do semeador. Primeiro ela germina dentro do solo dos nossos corações, para depois frutificar, germinar, florescer para o mundo exterior. Será que essa sementinha da Boa Nova já germinou dentro do nosso coração? Será que realmente estamos frutificando? Estamos fazendo florescer? Qual que é a sementinha que está dentro de nós? Qual que é aquela que eu estou colocando para fora? Qual que está mais aparecendo no meu dia a dia? Quando tudo isso acontecer no mundo, que todas essas sementes germinarem para o bem, será esse o reino de Deus na terra. Por isso que no capítulo 18, no item 1, muitos chamados e poucos escolhidos, a nossa irmã leu, né? A gente vai fazer um comentário breve aqui da leitura, né? Acerca desse tema.
que Jesus, ainda falando em parábolas, disse: o reino dos céus é semelhante a um rei que, querendo fazer as bodas do seu filho, enviou seus servidores para chamar a bodas que foram convidados. Mas eles se recusaram a ir. Ele ainda enviou outros servidores, com ordem de dizer da sua parte aos convidados: preparei meu banquete, matei meus bois e tudo que tinha engordado. Tudo está pronto. Vinde às bodas. Mas eles, desprezando o convite, se foram, um à casa de campo, um ao outro para o seu negócio. E outros lançaram mão de seus servidores e os mataram, após eles terem feito vários ultrajes. O rei, tendo visto isso, irou-se e, tendo enviado seus soldados, terminou esses homicidas e queimou a cidade deles. E quando a gente vê essa parte do rei, a gente sabe que na simbologia do tema, o rei é Deus. E como que a gente visualiza Deus enviando seus soldados para exterminar os homicidas e queimar a cidade deles? Não tem uma linha, nem uma palavrinha acerca de qualquer texto sobre Deus que remete a esse tipo de situação. Que mandou queimar, que fez isso, que fez aquilo. Então, seus servidores, então, foram para as ruas e chamaram todos aqueles que encontraram, bons e maus. E a sala de bodas ficou repleta de pessoas que se sentaram à mesa. Entrou o rei em seguida para ver aqueles que estavam à sua mesa, e tendo percebido um homem que não estava vestido com a roupa nupcial, lhe disse: meu amigo, como entraste aqui sem ter a roupa nupcial? E esse homem ficou mudo. Então o rei disse às pessoas: atai-lhe as mãos e os pés e lançai-os às trevas exteriores. Lá haverá prantos e ranger de dentes, pois muitos são chamados e poucos escolhidos. Está no capítulo de Mateus, capítulo 22, versículo de 1 a 14. Qual foi o papel de Jesus na terra enquanto ele esteve aqui? Deixou 2 ensinamentos básicos. Pegou os 10 mandamentos de Moisés e resumiu em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A partir do momento que nós conseguimos amar a Deus e ao próximo, a gente consegue vencer muitos obstáculos na nossa trajetória. É difícil, diariamente, amar ao próximo, às vezes não está sendo fácil. Mas é um exercício diário que temos que fazer. Amar a Deus, a gente às vezes fala assim: eu amo a Deus, eu sigo Cristo, eu participo de trabalhos com Cristo. Mas será que realmente eu estou inteiro ali? Ou só estou participando como tipo uma barganha? Eu vou fazer, será que ele me ajuda em determinada coisa? Às vezes a gente faz esse tipo de barganha com ele. Mas será que eu estou pleno, com convicção realmente daquilo que eu estou fazendo naquele trabalho? Qual que é a minha participação? Nem que seja pequena. Se eu estiver varrendo o chão numa casa espírita, já está bom. As pessoas vão chegar, a casa vai estar limpa. Não importa o que se faça, mas desde que se faça com amor. Que você se entregue nessa oportunidade. Porque às vezes a gente está num trabalho e fica olhando para o relógio. Poxa, vai demorar? Será que vai acabar? Eu tenho outra coisa para fazer. Estamos sendo convidados para bodas. Porque Jesus utilizava-se de parábolas naquela época, né, em vez de falar ao povo de maneira direta? Por que ele não falava assim? Ou vai, né? Ele falava sutilmente, né? Por que ele falava dessa maneira? Para a gente entender essa parábola, nós vamos tentar mostrar aqui o papel de cada um nessa parábola. O rei que deu a festa é Deus. O filho é o nosso amigo Jesus. As bodas do filho é a chegada do evangelho à terra. O banquete nupcial é a comunhão entre os 2 planos da vida. O reino dos céus é a vida celestial. Os servos são os profetas, os apóstolos, os missionários. Os jantares e as iguarias, os ensinos espirituais que fortalecem o espírito. Os primeiros convidados são os hebreus. Conhecimento monoteísta, eram esclarecidos na época. Os últimos convidados, os povos pagãos e idólatras. A túnica nupcial que levou aquele rapaz à prisão é a pureza de coração e o cumprimento da lei segundo o Espírito. Se tivermos essa pureza de coração e o cumprimento da lei segundo o Espírito, a gente consegue entrar nessa oportunidade de estar ao lado dos bons espíritos. No chamamento ao reino de Deus, os primeiros a serem chamados foram os hebreus, né? A missão de Jesus era transformar a lei de dente por dente e olho por olho na lei de amor. Ele pegou os 10 mandamentos e resumiu em 2: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Os israelitas recusaram Jesus, excluem-se do reino de Deus. Em seu lugar, Jesus mandou buscar os pecadores, os coxos, os pagãos. E teve um, que a gente sabe de toda a sua trajetória,
naquele livro Paulo e Estevão, um dos melhores livros do que realmente deveríamos ser, colocar em prática aqui na Terra. Os chamados, um deles foi Paulo. Paulo chamou os gentios ao reino de Deus, sofreu todo tipo de dificuldade na época, principalmente dos seus pares políticos e da sua família. Não se intimidou ante um trabalho de divulgação da Boa Nova do Cristo. Prisão, doenças, preconceito, contradições não conseguiram abalar a sua convicção. E às vezes nós somos chamados a participar de qualquer trabalho que seja no tempo religioso, e às vezes a gente não tem aquela convicção, a gente não está pronto. A gente arruma 1001 desculpas, às vezes, para poder estar participando. Tem as dificuldades familiares, temos, todos nós temos, mas a gente não tem que se intimidar. Nós vamos fazer um trabalho com Cristo. Não estamos querendo nos comparar a Ele, mas se tivermos um exemplo para buscar na nossa vida, de trajetória, de evolução, que a gente está buscando, nada mais do que o Cristo. E tantos outros que a gente sabe. O próprio Paulo de Tarso, Francisco de Assis, o Chico Xavier, o Divaldo e tantos outros por aí, que são exemplos. A Madre Teresa de Calcutá, que a gente fala de alguns espíritas que a gente lê nos livros, de pessoas que tiveram essa oportunidade, que a gente conhece, mas uma pessoinha que a gente já teve a oportunidade de ler algumas coisas sobre a sua vida, a Madre Teresa de Calcutá é uma coisa fenomenal que aquela mulher fez na época. É algo assim extraordinário. O Gandhi não era espírita, eles não conversavam com o espírita igual às vezes a gente tem a oportunidade de conversar na casa espírita, mas conversavam diretamente com Deus. Eles tinham o celular dele, mandavam o WhatsApp diretamente para ele. E às vezes a gente tem todo esse recurso na nossa frente que a doutrina espírita nos oferece e a gente não coloca em prática, a gente não coloca em execução, a gente não tem uma convicção forte daquilo que a gente está fazendo aqui. Qual que é o nosso papel? Uma pessoa que ouve vozes, vê vultos, sente a presença de entidades espirituais, tem sonhos tumultuados, etc. Corre ao centro espírita. Espíritos de luz estimulam no debruçar sobre a doutrina espírita. O fenômeno foi o chamariz, foi o puxão de orelha. O aprendizado doutrinário é o fim. Mas será que realmente vai dar continuidade? Tem uma historinha que está tá no YouTube, me fugiu o nome do grupo que faz essas paródias na internet, são espíritas também, me fugiu o nome aqui agora. Tem uma delas que a pessoa está indo para a casa espírita com toda a dificuldade, e dois espíritos a acompanham. E aí quando ela entra dentro da casa espírita, uma fica atrás, ela não vai. E o outro, que está mais colado nessa pessoa, vai junto. Só que na hora que ele tenta entrar dentro da porta da casa espírita, ele bate. É como se a porta estivesse fechada para ele. A vibração não deixa ele entrar dentro da casa espírita. Deve ser alguma reunião pública, alguma coisa assim. E aí, ele pergunta, por que eu não entrei? Aí ela diz, por causa da sua vibração. Aqui é o templo de Deus. A gente não consegue entrar aqui a hora que a gente quer, a não ser que a gente é convidado. E aí ele ficam conversando, mas ele diz, espera um pouco. Mas assim, será que eu não vou mais encostar naquela moça? Será que eu não vou mais perturbá-la? Será que eu não vou mais agredi-la, né? Espiritualmente, obsediá-la? Ela disse, espera, aguarde, tenha paciência. A gente parece esses espíritos trevosos, a gente não tem muita paciência, tem hora, né? E aí, a moça sai, na hora que ela sai à porta, aí ela leva os olhos para o alto, uma luz envolve toda ela, assim. E aí ela sai plena, como se tivesse revigorado as suas energias. E ela pega e sai. Na hora que ela sai de dentro da casa espírita e entra para sair para a rua, para poder ir embora, uma pessoa passa do lado dela e esbarra nela, no ombro dela. Passa, nem percebe, tá olhando o celular assim, passa e esbarra no ombro dela. Na hora que ele esbarra, essa pessoa que saiu da casa espírita, toda iluminada, toda bonitinha, toda limpinha, ela olha para ele com aquele olhar trevoso e começa a brigar com ele. Poxa, cara, você não me viu não? Tá doido? Como é que você faz uma coisa dessa? Não tá me vendo não? Tá cego? E começa a xingar ele. E aí, de repente, aquela luz vai se findando. Aí a moça, que já acompanhava essa mulher na obsessão, já sabia como é que era todos esses trâmites,
virou para o rapaz e falou assim, pronto, agora você pode se aproximar dela, que ela já abriu as brechas. Nós participamos de trabalhos como esse, online, que seja, presencial, participamos de trabalhos essenciais, reunião mediúnica, grupos de estudo, fazemos o culto do Evangelho no lar. Então, durante os 7 dias na semana, a gente tem vários dias de participação que a gente abre um tempo para Cristo, para que ele entre dentro da nossa casa, que ele participe do nosso dia a dia e a gente participe das suas atividades. Só que, na primeira oportunidade que a gente tem de discutir, a gente entra na sintonia. A gente briga, a gente joga tudo para fora, a gente costuma até brincar, a gente arranca defunto da cova, dependendo da discussão, dependendo da pessoa que está ao nosso lado. Por que não colocar em prática? Essa sementinha já germinou dentro do nosso coração. Só o fato da gente estar aqui, alguma sementinha germinou dentro da gente. Mas por que a gente não reproduz, frutifica, floresça todos os instantes da nossa vida? Eu não posso, preciso ganhar dinheiro para sustentar minha família. Essas são algumas desculpas que a gente tem, às vezes, para não ir num trabalho com Cristo. Eu não posso, preciso ganhar dinheiro para sustentar minha família. Espera um pouco mais, ainda não estou preparado para o grande banquete. Por quê? Preciso gozar a vida, sou novo demais. Tememos seguir as pegadas de Cristo. A consequência, vamos adiando a salvação da nossa alma, do nosso espírito. Isso serve para os jovens. Algumas casas espíritas, a gente está tendo a oportunidade de revisitá-las depois da pandemia, e está sendo incrível. O que a gente está. Incrível, sim. A gente está falando incrível para não falar outra palavra. Mas é uma coisa que nos entristece, porque muitas não estão tendo mais reunião de evangelização infantil nem de mocidade. Pararam. Muitos médios estão com medo de desencarnar. Por isso que não quero ritmo de reunião. E é engraçado, né? Ver espírita com medo de morrer. Os templos evangélicos aí estão lotados, fazendo trabalhos normais, trabalho com a mocidade, com a evangelização, e os nossos. Que a gente não vai ficar para semente, nós estamos envelhecendo. Quem será que dará continuidade no grupo mediúnico no qual participe? Que a gente não tem gente jovem, só vê pessoinhas assim, com barbinha branca, cabelinho branco, participando desse tipo de trabalho. E os jovens? Então a gente tem que tentar trazer eles para o nosso lado. Porque as energias negativas estão aí, convidando-os. E no meio espírita estão entrando muitas coisinhas que estão deturpando os ensinamentos de Kardec. E nessa brecha que às vezes a casa espírita dá, ele pega esses jovens e começam a pincelar algumas coisinhas que fica difícil depois eles retornarem para os ensinos de Kardec. Algumas pessoas só estão tá faltando pouco para dizer que Kardec está ultrapassado. Porque criticar o Divaldo Franco, quando a gente tem a oportunidade de olhar pela internet, muitos estão denegrindo a imagem dele. Xingando já de gagá, disso, daquilo. E quem pode falar isso aqui do Divaldo Franco? Quem tem coragem de fazer o trabalho que ele faz, ininterrupto, todos esses anos? Se a gente arruma desculpa para participar de um trabalho como esse. Ele nunca se negou a trabalhar com Cristo. Então a gente fica vendo essas coisas, a gente fica atento para que isso não entre dentro da nossa casa espírita. Tem que podar mesmo assim na raiz. Não tem que ter muita conversa. Não tem que se preocupar com melindres. Está fora dos ensinamentos básicos de Kardec? Então, não é bom nem começar. Porque se der brecha, depois fica difícil de retornar. É difícil. Quando a gente se afasta de um trabalho, não vê a dificuldade que a gente tem para retornar? Tá aí, ó, as casas espíritas não são todas que estão abertas até hoje. Não são todas que estão tendo. Na nossa casa de Eurípides, por exemplo, não foram todos os grupos mediúnicos que voltaram a trabalhar lá presencialmente. E antes da pandemia, se não me falha a memória, haviam 23 grupos mediúnicos na casa de Eurípides. De tão necessário que é o trabalho naquele hospital. E tão benéfico é esse tipo de atividade lá dentro. E a gente sabe que não foram todos que retornaram por causa da pandemia. O medo ainda trava. E a gente não pode ter medo com Cristo. Porque já pensou se Jesus aparecesse aqui agora e falasse assim, olha, vocês que estão aí nessa reunião aqui agora online, tá marcando aqui 17 pessoas, vocês serão os meus discípulos a partir de hoje. O que nós faríamos? Será que ficaríamos em reunião online, de trás da mesa? Ou a gente arregaçaria a manga, a camisa,
pegaremos aquela enxada cega, amolava e caía no campo para o trabalho. Qual que seria a nossa participação? É uma coisa para a gente refletir, porque os problemas estão aí, mas na época deles, dos apóstolos, também tinham, só que era diferente. Lá não tinha Covid, mas tinha leão, tinha soldado romano, não tinha oportunidade da gente reunir num templo religioso, com luz, com bebedouro elétrico, com água gelada. Não, eles tinham que se esconder nas cavernas para poder falar de Jesus, porque tinham os soldados romanos que o perseguiam. O próprio Paulo de Tarso, o que ele sofreu? O Estevão, nem se fala. Então, assim, são exemplos que a gente traz para ver se realmente eu germinei a sementinha da boa nova dentro de mim. E é difícil colocar isso em prática. Como é difícil? Nossa Senhora. Eu estava falando para a dona Rosa antes de começar aqui, o tanto que hoje foi tumultuado. Quase que não deu tempo da gente estar aqui. Aí, como a gente se lembrou do tema evangélico, muitos chamados e poucos escolhidos, e aqueles que falaram não para um banquete, eu falei, eu não posso falar não para a dona Rosa, nem com um trabalho como esse, de maneira alguma, porque senão, o que eu vou ser, né? Então, os coxos estrupiados, que eu me considero um desses aí na época, até hoje, para te falar a verdade, né? Na recusa dos israelitas, Jesus convida nós, os coxos, os pagãos, os estrupiados. A substituição é devido à recusa geral. Lembremos de que os pagãos eram considerados menos dignos ao reino de Deus. E Deus, ele não quer saber o que você é no seu dia a dia. Ele quer você. Você faz parte do seu, nós fazemos parte do seu reinado, do seu rebanho. Ele nos busca. Todos os dias ele dá alguma coisa acontece com a gente para despertar. Alguma coisa, qualquer bobeira, coisa boba. Mas sempre tem alguma coisa que nos remete a Deus. Basta a gente ter olhos para ver. E a doutrina espírita, ela é maravilhosa para isso. Ela tira aquele tapume que estava nos nossos olhos antes de a gente conhecê-la, né? O convite à veste nupcial nada mais é do que pedir que nós aceitemos o Evangelho de Jesus. A veste nupcial é a imagem da pureza de coração, de sentimento, de pensamento e de ações. Só isso. Será que estamos revestidos dessa veste nupcial? Será que temos realmente a pureza de coração que Ele nos pede? Sentimentos nobres, de pensamento e de ações? Será que temos isso? Nessas eleições a gente colocou em prática isso aí. Ó. Nós colocamos, hein? Os bons e os maus, os muitos chamados, no final desse trecho do Evangelho que a nossa irmã leu, muitos são chamados e poucos os escolhidos. Os bons e os maus é uma maneira de exprimir a totalidade da vida. Os maus, não podendo permanecer no planeta Terra, deverão encarnar em outros mundos. Isso aqui nos dá uma certa alegriazinha, assim, aquela alegria, sabe? Aquelas pessoas que estão querendo somente o mal das pessoas, que querem pisar, que querem cometer atos esdrúxulos na sua vida, que querem atrapalhar a caminhada da evolução das pessoas. O que nos consola é saber que na Terra, quando formar o planeta de regeneração, todos esses que não querem esse tipo de trabalho não vão poder estar aqui. Será que nós realmente estaremos preparados para o planeta de regeneração chegar? Já vou fazer um pedido a todos vocês que aqui estão. Quando o Transurb passar pelo umbral do planeta de regeneração e você vê um gordinho numa poça de lama bebendo aquela água todo sujo, por favor, para ali, tenta me pegar, por favor, tá? Não deixa eu lá não, traz junto com vocês, nem que seja para fazer qualquer coisa, mas não deixa eu lá não, tá? Porque se vocês não passar lá, a gente vai obsediar demais vocês. Espírita sabe obsediar. E como a gente sabe obsediar. Tá? São brincadeiras à parte. O cristão que foi chamado também tem que prestar atenção, pois poderá fazer parte dos maus. O cristão que foi chamado, nós que nos dizemos cristãos, que somos chamados, também temos que prestar atenção, pois poderemos fazer parte dos maus, caso não coloquemos em prática os ensinamentos trazidos pelo Mestre Jesus. Caso não coloquemos em prática os ensinamentos trazidos pelo Mestre Jesus. Não basta dizer cristão, nem sentar à mesa nupcial. É preciso estar revestido da túnica nupcial. E a túnica nupcial resume-se nessas palavras: fora da caridade não há salvação.
E entre todos os que ouvem a palavra divina, poucos são os que guardam e as aplicam. Eis porque Jesus disse, chamados haverá muitos, poucos, no entanto, serão escolhidos. E para a gente finalizar, se todos nós realmente seguíssemos os ensinamentos do Cristo, o mundo, o planeta Terra e o mundo à nossa volta estaria totalmente modificado na sua estrutura moral. Se realmente seguíssemos os ensinamentos do Cristo, diariamente. Ninguém procuraria ludibriar a si mesmo e nem ao próximo, pois a fraternidade universal seria a regra natural de conduta. E essa ninguém procuraria ludibriar a si mesmo, porque às vezes a gente se engana. A gente finge que está tudo bem à nossa volta. A gente não se expõe, a gente não fala, a gente não pede socorro. A gente quer ser forte. Mas a gente tem que saber como pedir, como aceitar os aprendizados do dia a dia, as dificuldades, mas aceitar com ação. Não aceitar, então tá bom, não é para mim não andar, então eu vou ficar sentado aqui. Não, é tentar levantar e andar. É se esforçar para poder ter a oportunidade de receber as oportunidades do Cristo, como a gente disse lá atrás, elas são nos dadas através de oportunidades. Só que às vezes a gente não presta atenção nelas. Tá? Então é isso, que o nosso esforço, a nossa luta, o nosso desempenho, o nosso empenho para conquistar tudo isso, seja válido no final da nossa trajetória terrena. Tá? E eu agradeço de coração pela paciência de vocês, e muito obrigado e até uma oportunidade, se Deus quiser. E um Feliz Natal, para quem não usa. Obrigado, seu Anderson, pela explanação que nos trouxe, para a reflexão, né, para a nossa reflexão, muito bom. Muito obrigado, seu Anderson. Eu vou passar a palavra agora para o Álvaro, fazer mais uma música, aí logo em seguida o Raul me faz a prece, o passe virtual, fluidificação das águas e o encerramento. Álvaro, você, meu bem. Caminheiro no caminho, em busca da direção, da expulsão do paraíso, a terra da promissão. No suor do vosso rosto, angariareis o pão, do estertor de vossos partos, uma nada evolução. Viver é crescer, e crescer é sofrido, caridade e oração, alívio no coração. Semeador em meio à dor, vinde a mim, se estáis cansados, meu peso é leve, jugo suave, já não é sentida a dor, bendito Consolador. Viver é crescer, e crescer é sofrido, caridade e oração, alívio do coração. Semeador em meio à dor, vinde a mim, se estáis cansados, meu peso é leve, jugo suave, já não é sentida a dor, bendito Consolador. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Então, meus irmãos, vamos nos sentar de uma maneira confortável, vamos esquecer os problemas materiais, vamos nos ater agora ao nosso Mestre Jesus. Imaginemos uma figura meiga com seus braços abertos e que de suas mãos saem vários raios de luz em nossa direção.
Esses raios de luz penetram por nosso chakra coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, esplênico, gástrico, genésico, estruturando todo o nosso ser, equilibrando todos os nossos chakras, nos deixando numa situação confortável e de agradecimento ao nosso Pai. E ainda com esse sentimento de gratidão em nossos corações, vamos pedir ao Mestre e aos guias mentores espirituais que coloquem nossas águas, os fluidos astrais magnéticos vitais, no qual precisamos para equilibrarmos e curarmos as nossas enfermidades. Oremos então, meus irmãos, que Deus... Estou aqui meditando à luz do Evangelho de Cristo, agradecido pela força do amor que me une ao próximo. Senhor, meu Criador, fazer com que eu possa compreender e viver a paz, a esperança, a beleza do universo, a imortalidade, a evolução do Espírito. Que não me falte a coragem, a perseverança, a tolerância, a moderação e a certeza de que o bem constrói sempre. Que eu seja sempre um pensamento da caridade e do amor. Que assim seja, irmãos.